Bom, turma, agora nós vamos continuar aqui resolvendo algumas questões utilizando aí os nossos conhecimentos sobre o cálculo da raiz quadrada. Então, nas aulas aí anteriores, o que nós vimos aí? Nós vimos que a ideia da raiz quadrada, né, é o seguinte: eu vou ter uma raiz, tá, quadrada de um certo número aqui, que eu vou chamar de A. Então, eu vou colocar assim, que a raiz quadrada de A, tá, ela vai ser igual a um certo B. E nós vimos também que a operação inversa da radiciação é a potenciação. Ou seja, se isso acontece é porque o índice aqui do radical, ó, que nesse caso é 2, vai se transformar em expoente. Então, o que significa dizer isso? Que a raiz quadrada de A vai ser igual a B. Nós vimos que se somente se esse B aqui elevado ao quadrado foi igual a esse A. Perfeito? E nós aprendemos a calcular, na prática, o cálculo da raiz quadrada de números naturais. Certinho? Outra observação que nós vimos é que toda vez que o índice for par, olha só, toda vez que o índice for par, toda vez que esse n aqui ó, for um número par, perfeito? O radicando aqui, ó, que está dentro, que vai ficar dentro da raiz, ele não pode ser negativo, ele tem que ser um número que positivo. Perfeito, pessoal? Então, toda vez ó, que o índice for par, o radicando tem que ser positivo. Agora, se o índice, se esse número aqui ó, for ímpar, perfeito? Agora, se o índice for ímpar, esse radicando aqui, ele pode ser positivo, perfeito? Ele pode ser negativo, aí não tem nenhuma restrição, tá bom? Então, quando o índice for par, eu tenho que tomar cuidado, porque o radicando não pode ser negativo, ele tem que ser sempre positivo. Agora, se o índice for ímpar, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Agora, se tivesse assim, ó, menos a raiz quadrada de algum número, então quer dizer o quê? Que vai ser menos a raiz quadrada desse número. Por exemplo, se eu coloco assim, ó, menos a raiz quadrada de 16, então eu vou repetir o sinal de menos e calcular a raiz quadrada de 16, que é 4. Perfeito? O que não pode acontecer é esse sinal de menos aqui ficar dentro da raiz quando o índice for par. Aqui nesse caso, você sabe que quando não aparece é 2. Perfeito? Agora, se tivesse assim, ó, por exemplo, raiz quadrada de menos 4, a raiz quadrada de menos 4, isso aqui ó, não existe. Por quê? Porque o índice aqui ó, é par, é 2, perfeito? E o radicando, ó, ele é negativo, então ele não pode, tem que ser o quê? Positivo. Como isso aqui está acontecendo, então quer dizer que não, o quê? Existe. Não existe no conjunto dos números reais, certinho? Por quê? Porque não tem nenhum número elevado ao quadrado, ou seja, não existe nenhum número elevado ao quadrado que vai ser igual a menos 4. Ou seja, isso aqui é falso. Então, são essas ideias que nós temos que conhecer para resolver essas questões aqui. Perfeito, pessoal? Vamos observar aqui, fazer aqui a segunda questão. Olha só, entre os números raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 37, raiz quadrada de 64 e raiz quadrada de 80, quais não são números inteiros? Vamos observar aqui. Então, nessa segunda questão aqui, ó, nós vamos verificar quais raízes quadradas não representam números inteiros. Vamos começar aqui com a raiz quadrada de 9. Será que a raiz quadrada de 9 representa um número inteiro? Representa, né, pessoal? Porque nós sabemos que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Então, aqui, ó, a raiz quadrada de 9 é um número inteiro. Observe que a raiz quadrada de 9 é só o número 3. Show de bola? Vamos observar aqui a raiz quadrada de 25. Olha só, será que a raiz quadrada de 25 representa um número inteiro? Representa. Por quê? Porque a raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Então, está aqui, também representa um número inteiro. A raiz quadrada agora de 37. Será que a raiz quadrada de 37 representa um número inteiro? Será que existe algum número elevado ao quadrado que seja igual a 37? Não, né, pessoal? Por que não representa? Porque se nós formos observar, ó, a raiz quadrada de 37 ela está compreendida entre a raiz quadrada de 36 e a raiz quadrada de 49. Ou seja,
A raiz quadrada de 36 nós sabemos que é 6. E a raiz quadrada de 49, que nós sabemos, é 7. Então está compreendida entre 6 e 7. Logo, a raiz quadrada de 37 não representa um número inteiro. Representa aí um número aproximado, com vírgula. Perfeito? Então eu vou destacar aqui, ó. Essa raiz aqui, ó, ela não representa um número inteiro. Certinho? Vamos fazer aqui, vamos observar agora a raiz quadrada de 64. Será que a raiz quadrada de 64 representa um número inteiro? Representa. Por quê? Porque 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Tá? Então quer dizer que a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 ao quadrado é igual a 64. Então aqui, ó, o número inteiro que representa a raiz quadrada de 64 é 8. Perfeito? E a raiz quadrada de 80, será que representa um número inteiro? Vamos observar. Será que existe algum número multiplicado por ele mesmo que dê 80? Não, né, pessoal? Mas eu posso encontrar uma aproximação. Ou seja, a raiz quadrada de 80 está compreendida entre quais raízes exatas? Vamos pegar aí uma aproximação. 8 ao quadrado, 64. Certo? 9 ao quadrado, 81. Então quer dizer o quê? Que a raiz quadrada de 80 está compreendida entre a raiz quadrada de 64, olha só, entre a raiz quadrada de 64, perfeito, que é 8, e entre a raiz quadrada de 81. Então quer dizer o quê? Ó? Que a raiz quadrada de 64 é 8 e a raiz quadrada de 81 é 9. Então quer dizer que a raiz quadrada de 80 está compreendida entre a raiz quadrada de 64, que é 8, e entre a raiz quadrada de 81, que é 9. Certinho, turma? Então, dessa forma aí que nós verificamos. Então, quer dizer o quê? Que a raiz quadrada de 80 também não representa um número inteiro. Certinho, pessoal? Então, eu vou apagar aqui, para vocês não pensarem que é uma divisão. Perfeito? Vou deixar só assim. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 37 está compreendida entre a raiz quadrada de 36 e a raiz quadrada de 49, e a raiz quadrada de 80 está compreendido entre a raiz quadrada de 64 e a raiz quadrada de 81. Então, esses daqui, ó, são os únicos números, tá, que não representam números inteiros. Quem são? Raiz quadrada de 37 e a raiz quadrada de 80. Certo, pessoal? Vamos fazer aqui a terceira questão. Ó. A terceira questão, turma, ó, vamos determinar aqui o valor das expressões. Ó. Raiz quadrada de 36, na letra A. Então, como que eu faço aí, pessoal? Para eu calcular a raiz quadrada de 36. É um número que é elevado ao quadrado de 36. Qual é esse número? É 6. Então, raiz quadrada de 36 é 6. Só isso. Certo, pessoal? A letra B aqui, nós temos menos a raiz quadrada de 64. Então, como eu falei, o sinal de menos, quando o índice for par, ele não pode aparecer dentro do radicando, mas ele pode aparecer fora. Então, quer dizer que vai ficar menos quem? Agora eu vou calcular a raiz quadrada de 64, que é quanto? Que é 8, porque 8 ao quadrado é 64, certinho? Então, menos a raiz quadrada de 64 é menos 8. Show de bola, pessoal? Vamos fazer aqui a letra C? Então, na letra C, ó, nós temos a raiz quadrada de 100. Mesmo raciocínio, ó. Quanto que é a raiz quadrada de 100? É algum número que é elevado ao quadrado seja igual a 100. Qual é esse número? É 10. Certo, pessoal? Por que é 10? Porque 10 ao quadrado é igual a 100. Perfeito? Você pode também estar resolvendo essas raízes quadradas utilizando também a fatoração. Certinho, pessoal? Vamos fazer a fatoração na letra E e na letra F, tá? Para vocês observarem como que funciona aí o processo. Então, na letra D, nós temos assim, ó. Na letra D, nós temos menos a raiz quadrada de 49. Como que eu faço para calcular aqui? Repete o sinal de menos e calcula a raiz quadrada de 49, que é quanto? Que é 7. Então, quer dizer que menos a raiz quadrada de 9 é igual a menos 7. Show de bola? Na letra E, o que acontece? Na letra E, nós temos raiz quadrada de 400. Ah, professor, na letra E, como que eu vou pensar em um número que é elevado ao quadrado seja igual a 400? Tá com dúvida? Eu vou ensinar para vocês a fazer a fatoração. Aí você vem aqui, ó, e fatora. Perfeito? Fatora. Vamos ver como é que fica. Ó. Fatorando aqui, ó, dá para dividir por 2. Por quê? Porque 400 é par. Dá para dividir por 2.
que dá 200. 200 é par, dá para dividir por 2, que dá quanto? Dá 100. Dá para dividir por 2 de novo, que é par, que dá 50. 50 dá para dividir por 2, que dá 25. Só que 25 não dá mais para dividir por 2. Mas você vai observar que termina em 5. Então dá para dividir agora por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por ele mesmo, que é primo, dá 1. Pronto, acabou. Agora o que vai acontecer? Como você está diante de uma raiz quadrada, aqui, ó, como o índice é 2, então você vai pegar os pares, ou seja, você vai trabalhar com os fatores iguais. Olha só, deu legal. Ó. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 2 vezes 2 aqui, ó, é 2 ao quadrado. E 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Aí você vai calcular a raiz agora, né? A raiz quadrada de 400. Mas quem é o 400? É isso aqui, ó. É 5 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado. Olha só que coisa legal. Todos esses números aqui, ó, que tem o expoente 2, tá? Eles vão sair da raiz. Por quê? Porque eu vou cancelar esses índices com esse expoente, com esse expoente, com esse expoente. Então, esse aqui, ó, sai. Esse aqui vai sair também. E esse aqui também vai sair. Então, vai ficar só 5 vezes 2 vezes 2. Ou seja, como saiu, não vai ter mais raiz. Essa raiz aqui vai sumir para todo mundo. Então, fica 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2 dá 20. Então, quanto que é a raiz quadrada de 400, pessoal? É 20. Show de bola, pessoal. Por que é 20? Porque 20 ao quadrado é igual a 400. Certo, pessoal? Então, com isso, agora nós vamos fazer a letra F. Olha só, a letra F diz assim, ó. Menos raiz quadrada de 900. Vamos lá, vamos fazer aqui. Então, a letra F nós temos assim, ó. Menos, então na letra F nós temos menos a raiz quadrada de 900. Então, como eu falei para você, você pode fazer utilizando a fatoração para você ir logo praticando, mas você também pode fazer utilizando assim, ó, essa técnica aqui, ó. A raiz quadrada de 9 você sabe que é 3, não é verdade? Então você vai esquecer os dois zeros aqui, ó. Como a raiz quadrada de 9 é 3, desses dois zeros aqui você vai pegar apenas um zero, ou seja, pega o 3. Olha só, você vai pegar o 3. Como aqui tem um sinal de menos, você coloca aqui logo menos. Aí, ó, raiz quadrada de 9 é 3. Aí você bota aqui, ó, 3. Como aqui tem dois zeros, você vai pegar apenas um zero. Toda vez que estiver sobrando dois zeros no final dos números, você vai pegar apenas um zero. Perfeito? Então você pega aqui, ó, um zero. Somente um zero. Então quer dizer que a raiz quadrada de 900 é 30. Como tem um sinal de menos aqui, ó, aí você faz colocando o sinal de menos na frente. Ah, professor, quer dizer então que toda vez que um número terminar em dois zeros, eu posso calcular a raiz quadrada do primeiro número que aparece, se tiver raiz quadrada exata, e eu vou pegar apenas um zero desses dois zeros que aparecem. Exatamente. Perfeito? Como nós fizemos aqui, ó, 400. Eu calculei a raiz quadrada do 4, que deu 2, e desses dois zeros aqui, ó, eu peguei apenas um zero. Certinho? Do 100, raiz quadrada de 1 é 1, e desses dois zeros aqui, eu peguei apenas um zero. Aí ficou 10. Perfeito, turma? Então é dessa forma aí. Mas se eu for fazer a fatoração, ó, como é que vai ficar? Vamos fatorar aqui, ó, para vocês entenderem ainda mais. Ó. Vamos fazer aqui a fatoração do número 900. 900 é par? É, porque termina em zero. Dá para dividir por 2, que dá quanto? Dá 450. É par? É, porque termina em zero. Aí você vai dividir, que dá quanto? Dá 225. Perfeito? É par? Não. Aí você vai pensar em um outro número. Aí o próximo primo vai ser 3. Não dá para dividir por 3. Então dá por 5. Aí você vai, ó, e divide por 5. Certinho? 225 dividido por 5 dá 45. Dá para dividir por 5? Dá mais uma vez. Aí você divide por 5. 45 dividido por 5 dá quanto? Dá 9. 9 dá para dividir agora por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Aí, novamente, você vai trabalhar agora com os fatores iguais. De preferência, fazer grupo de 2 em 2. Então, aqui ficou 2 ao quadrado. Aqui ficou 5 ao quadrado. E aqui ficou 3 ao quadrado. Perfeito? Quando você for colocar na raiz quadrada, vai ficar assim. Vai ficar a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Olha só que coisa legal. Por que eu fiz isso? Porque você pode cancelar o índice, que é 2, com esse, com esse, com esse. Então, todos esses fatores aqui, ó, eles vão sair da raiz.
eles vão sair dessa raiz aqui, ó. Então vai ficar 3 vezes 5 vezes 2. Multiplica aí, ó, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2 dá 30. Olha só, igualzinho, turma. Perceberam aí? Então você pode fazer através da fatoração, perfeito? E utilizando essa técnica que eu estou mostrando para vocês. Show de bola? Então o resultado aqui, ó, vai ser menos 30. Show de bola? Vamos fazer agora aqui a letra G. Na letra G nós temos menos a raiz quadrada de 2.500. Olha só, pessoal, o mesmo raciocínio. Para você fazer direto, você vai separar aqui, ó. Você separa esses dois zeros aqui, deixa eles quietinho lá. Agora você vai calcular aqui, ó. Mas antes de calcular, repete logo o sinal de menos, ó. Menos, certo? Menos quem? Aí você vai repetir o sinal de menos. Menos, aí calcula separadamente. Quanto que é a raiz quadrada de 25? Né? 5? Aí você bota o 5 aqui, ó. 5. Perfeito? Agora você faz o quê? Desses dois zeros que sobraram aqui, você vai pegar apenas um zero. Ou seja, coloca só um zero aqui. Então, quanto que é? Raiz quadrada de 2.500 é 50. Como aqui tem o sinal de menos, aí você coloca o sinal de menos aqui. Show de bola, pessoal? Só isso. Então, está aqui o nosso resultado. E na letra G, a letra H. Na letra H nós temos raiz quadrada de 144. Olha só. Vamos fazer aqui. Na letra H, nós temos a raiz quadrada de 144. E agora, como que eu vou fazer para encontrar essa raiz aí? Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 144? Tá com dúvida? Faz a fatoração, turma. É isso mesmo. Vamos fazer aqui a fatoração? Vamos fatorar o número 144. Olha só. 144. 144, turma, é um número par. Então, dá para dividir por 2, ó. Aí você vem aqui, ó, fatora. Dá para dividir por 2. 144 dividido por 2 dá quanto? 14 dividido por 2 dá 7. 4 dividido por 2 dá 2. Dá 72. Dá para dividir por 2? Dá. Dá quanto? Dá 36. Dá para dividir por 2? Dá. Dá quanto? Dá 18. Dá para dividir por 2? Dá. Dá quanto? Dá 9. Aí você vai, ó. 9 dá para dividir agora por 3. Aí você vem por 3 aqui, ó. 9 dividido por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Olha só. Aí você novamente vai fazer grupo de 2 em 2. Por que grupo de 2 em 2? Por quê? Porque você vai trabalhar, ó, com a raiz quadrada. Por isso que você vai colocar grupo de 2 em 2. Se aqui fosse raiz cúbica, aí seria grupo de 3 em 3. Como aqui o índice é 2, aí você de preferência, ó, coloca grupo de 2 em 2. Aí fica 2 ao quadrado aqui. Aqui fica 2 ao quadrado aqui. E aqui fica 3 ao quadrado. Agora você vem aqui, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes quem? 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Como o índice, aqui, ó, o índice é 2, ó, o índice é 2, aí você vai cancelar esse índice com esse expoente, com esse e com esse. Então, todo mundo aqui, ó, vai sair da raiz. Vai sair o 3, vai sair o 2 e vai sair esse 2, tá? Então, vai ficar 3 vezes 2 aqui, vezes 2 aqui. Olha só, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2 dá quanto? Dá 12. Então é por isso que a raiz quadrada de 144 é igual a quanto, pessoal? É igual a 12. Por quê? Porque 2, por quê? Porque 12 elevado ao quadrado é igual a 144. Show de bola, pessoal? Então, para finalizar, vamos observar essa questãozinha aqui, ó. Existe algum número inteiro que represente menos a raiz quadrada de 25? Será que existe? Vamos observar aqui. Então, aqui nós temos, na quarta questão, menos a raiz quadrada de 25. Será que existe isso aqui? Será que tem algum número inteiro que represente menos a raiz quadrada de 25, pessoal? Então, vamos pensar no seguinte. Ó, eu vou chamar essa raiz quadrada de menos 25 de x. Se isso aqui acontece, é porque x elevado ao quadrado tem que ser igual a menos 25, não é verdade? Porque nós vimos que a radiciação e a potenciação são operações inversas. Então, a raiz quadrada de menos 25 vai ser igual a x, se x elevado ao quadrado for igual a menos 25. Aí eu pergunto para vocês, será que existe algum número elevado ao quadrado que vai dar menos 25? Claro que não. Por que que não? Porque todo número elevado ao quadrado sempre vai dar positivo e não negativo.
Então aqui está dando negativo, então isso não pode acontecer, pessoal. Então isso aqui é uma coisa falsa, perfeito? Se é falso na matemática, o que nós dizemos? Que não existe números, ou seja, que não existe número inteiro, que satisfaz, tá? Não existe número inteiro que satisfaz essa expressão. Perfeito? Que não satisfaz a expressão. Ou seja, não existe, perfeito? Não existe valor de x que pertence ao conjunto dos números reais, que satisfaz aí essa operação. Certo, pessoal? Então é isso. Fique com Deus, bons estudos e até a próxima.